Olá, guerreiros e guerreiras alfartanos, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, estamos aí então finalizando o nosso assunto de hanseníase, nossa última aula, né, do assunto de hanseníase, e aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento e das reações hansênicas, e também um pouquinho das principais reações relacionadas aos medicamentos, tá bom? Bom, então iniciando aí para a gente não perder tempo, vamos começar a falar do tratamento, lembrando que é um tratamento que o Ministério da Saúde segue de acordo com a Organização Mundial da Saúde e que é feito com poliquimioterápicos de acordo com a classificação operacional, né? Como a gente viu aí na aula anterior, o tratamento, a classificação operacional, ela foi instituída justamente para estar facilitando esse tratamento, né? A inclusão desse tratamento. Então, o tratamento ele não é feito em cima das formas clínicas, que são aquelas quatro, ele é feito em cima das classificações operacionais, paucibacilares e multibacilares, tá bom? Bom, então vamos aí no nosso material para a gente ver direitinho. Então, como eu falei para vocês, né, o Ministério da Saúde com a Organização Mundial de Saúde segue o esquema de poliquimioterapia, administrado em esquema padrão. Então, é um esquema padrão, tá, de segmento, que só vai mudar de acordo com alguma exceção, e a gente vai ver mais na frente. Como eu falei para vocês, de acordo com a classificação operacional em paucibacilares e multibacilares. Gente, muito importante, tá? O tratamento ele é ambulatorial e oferecido pelo SUS. Então, vocês não vão ver tratamento hospitalar para hanseníase, tá? Se caso tiver paciente com hanseníase hospitalizado, é devido a alguma complicação ou alguma outra doença, e aí ele está hospitalizado por outra questão, mas para tratar em si a doença de hanseníase é ambulatorial esse tratamento, tá certo? Isso aí cai em prova, tá? Então, destaque no material de vocês. Deve-se iniciar o tratamento logo na primeira consulta, tá? Nada de aguardar. Teve a definição do diagnóstico lá, como a gente viu, fazendo todos os testes, inicia logo esse tratamento. E a transmissão é interrompida logo no início do tratamento. Então, gente, não temos aí um tempo, uma dose de medicação, não. Depois da segunda, depois da quinta dose, depois de um mês, depois de 15 dias, não. Iniciou o tratamento, então se cair lá na sua prova, iniciou o tratamento, a pessoa que tem hanseníase deixa de transmitir logo no início do tratamento, certo? Importante destacar isso aí também. Então, vamos logo lá passar para o tratamento, o esquema terapêutico. Gente, o que é importante a gente saber daqui? Adultos e crianças, tá? Crianças, a dose vai ser um pouco menor, tá? Como a gente pode ver aqui, mas são as mesmas medicações, tá? Para paucibacilares, vão ser 2 medicamentos, tá certo? Como a gente está vendo aqui, e são os mesmos para criança e adulto. O que a gente precisa saber é isso, tá? O tipo de medicação, rifampicina e dapizona, são as mesmas, tá? Para crianças também. E a rifampicina, ela é apenas supervisionada, tá? Então, não tem dose diária, ela é uma dose mensal supervisionada. E a dapizona, ela é supervisionada e auto-administrada, tanto para criança quanto para adulto, tá? E aí, a dapizona, dose mensal supervisionada de 100 miligramas e dose diária também de 100 miligramas. E aqui a dose vai diminuir para as crianças, supervisionada 450 miligramas, que é a rifampicina, e a supervisionada da dapizona, 50 miligramas, tá? E temos também a auto-administrada. Então, o que a gente precisa saber dos tratamentos? Basicamente, as medicações, tá? Então, paucibacilares são 2 medicações, e aí vão ser as mesmas para crianças e adultos, rifampicina e dapizona. E que a rifampicina, ela é apenas supervisionada, e todas as doses que são supervisionadas, elas são mensais, tá? Se atentem a isso, então, é supervisionada uma vez
por mês, tá? E a dapsona, ela é tanto supervisionada, então, uma vez por mês, a cada 28 dias, tá certo? Porque é o tempo que dura a cartela. Então, a cada 28 dias, esse paciente, ele retorna e, além de realizar outra dose supervisionada, ele vai ser avaliado, tá? Quanto aí a progressão da doença, tá? Como é que estão as sequelas, como é que ele está respondendo a esse tratamento, tá certo? Bom, então vamos lá. As observações, gente, muito importante. 6 cartelas, tá? Isso aqui, paucibacilares, vão ser 6 cartelas, 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Então, isso aqui é muito importante, galera. Por quê? Porque se a gente diz que o tratamento ele é supervisionado mensal e são 6 doses, a gente logo imagina que são 6 meses. Isso pode ser uma pegadinha na sua prova, tá bom? Então, são 6 doses. O tratamento preconizado por paucibacilares, 6 doses, não são 6 meses. Por quê? Pode ser feito em até 9 meses, caso o paciente precise aí se ausentar em um mês e não teve. O indicado é que seja o mais regular possível. Mas se ele precisou se ausentar, não teve como ir naquele outro mês, pode sim ser estendido até 9 meses. Então, são 6 doses, não obrigatoriamente em 6 meses. 6 doses supervisionadas em até 9 meses, tá bom? Paucibacilares, então. Aí nós vimos aqui, ó, caso a dapsona precise ser suspensa, deverá ser substituída pela clofazamina, 50 mg por dia, e o paciente tomará também 300 mg uma vez por mês na dose supervisionada. Então, a gente vê aí as exceções. Como eu falei para vocês, o esquema, ele é um esquema terapêutico básico. Então, paucibacilares, rifampicina e dapsona. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a dapsona, ela é uma medicação que dá muita reação muitas das vezes. Então, se ela precisar, no esquema paucibacilar, se ela precisar ser substituída, substitui-se preferencialmente pela clofazamina. E já que a dapsona ela é supervisionada e autoadministrada, mensal e diária, a clofazamina também vai ser utilizada da mesma forma, mensal e diária, tá bom? Segmento dos casos, comparecimento, isso aqui também cai, tá, galera? Comparecimento dos casos, mensal para a dose supervisionada o mais regular possível, de preferência a cada 28 dias, tá bom? A cada 28 dias. E o critério de alta, isso aqui também cai muito na sua prova, tá? Na 6ª dose, como eu falei para vocês, galera, não é no 6º mês. Na 6ª dose, o paciente deverá ser submetido ao exame e avaliação dermatoneurológica e grau de incapacidade física. E se ele tiver que receber alta, se tá tudo bem, alta por cura, emitida pelo médico. Lembrem-se, o médico é o que passa o tratamento, tá? Nenhum outro profissional pode passar tratamento de doenças. A gente sabe que tem aí todo um esquema, um programa que, por exemplo, o enfermeiro na unidade básica, né, ele pode sim passar algumas medicações preconizadas, etc e tal. Mas esses tratamentos, né, tratamentos de doenças em geral e de hanseníase, ele é indicado, ele é passado, prescrito pelo médico e só o médico pode dar alta, tá? Já vi algumas questões relacionadas a isso, então a alta, depois da 6ª dose nos paucibacilares, alta por cura, emitida pelo médico, tá bom? Bom, vamos lá então para os multibacilares, tá? Então, nos paucibacilares, a gente viu que são 2 medicações, nos multibacilares vão ser 3 medicações. Então, bem aqui a gente já vê a primeira diferença. E aí a gente vê que as 2 primeiras medicações são do mesmo jeito, tá? São as mesmas, rifampicina e dapsona, tanto para crianças quanto para adultos. São as mesmas doses. Isso aqui também pode ser que te pergunte
por conta... dificilmente vão colocar ali as doses certinho, né? Até porque isso não é muito interessante para a gente, tá? Mas pode ser que pergunte se a dosagem muda, se é mais alta, se é mais baixa, não. A dosagem vai ser a mesma dos paucibacilares e multibacilares, essas duas medicações, rifampicina e dapizona. O que vai mudar é que nos multibacilares a gente vai ter aí a inclusão de outra medicação, que é qual? A clofazamina. Lembre aí da clofazamina no outro slide, no outro esquema. É ela que vai ser lá substituída nos paucibacilares, caso seja preciso substituir a dapizona. Mas aqui ela vai fazer parte do esquema básico, tá? Nos multibacilares ela faz parte do esquema básico. Então, é rifampicina, dapizona e clofazamida, tá? RDC. Rifampicina, dapizona e clofazamina. Clofazamina, tá? E ela também vai ser mensal e diária. Então, a única medicação, como vocês estão vendo, a única medicação que é apenas supervisionada, que ela não é auto-administrada, ou seja, ela não tem administração diária, é a rifampicina, tá? Então, rifampicina, apenas supervisionada, apenas mensal. Dapizona, lá nos paucibacilares, supervisionada e diária, mensal e diária, e nos multibacilares, dapizona e clofazamina, mensal e diária, tá? E aí, aquelas mesmas observações, vamos ver aí, no caso dos multibacilares, são 12 cartelas, o que não quer dizer que são 12 meses obrigatoriamente, tá? Não são 12 meses, é em até 18 meses. Então, se lá nos paucibacilares era em até 9 meses, aqui é em até 18 meses. São 12 doses supervisionadas, tá? Aí, vamos lá. Como, gente? A clofazamina, ela já faz parte do esquema básico dos multibacilares. E a gente vai ver, como eu falei, que a dapizona tem muitas reações. Então, lá nos paucibacilares foi fácil a gente substituir pela clofazamina, já que não faz parte do esquema básico. Aqui nos multibacilares, qual é a substituição? Caso a dapizona precise ser suspensa, a gente deverá substituir pela ofloxacina ou minociclina. E é a mesma coisa, tá? Mensal e diária, tá bom? Tá aqui, ó, supervisionada e diariamente, supervisionada e diariamente. Então, como eu falei para vocês, apenas rifampicina é mensal supervisionada, tá bom? Obrigatoriamente, ela é apenas mensal e supervisionada. E aí, o segmento dos casos é a mesma coisa, tá? Comparecimento mensal para a dose supervisionada o mais regular possível, a cada 28 dias, tá? E critério de alta na 12ª dose, não é, lembrando de novo, não é no 12º mês, é na 12ª dose, porque pode ser feita em até 18 meses. O paciente deverá ser submetido ao exame e avaliação dermatoneurológica e grau de incapacidade física e alta por cura emitida pelo médico, da mesma forma que eu falei anteriormente. Aí aqui, gente, só para vocês observarem, tá? Porque a gente vai falar das cartelinhas. Então, aqui, ó, paucibacilares, cartela azul para crianças, paucibacilares, cartela verde para adulto, multibacilares e para adulto e multibacilares para crianças. Como vocês podem ver aqui, tem certinho o número das medicações no mês. Então, cada mês, ó, 1, 2, 3. Então, se a gente for conferir, dá certinho aqui, ó, diário do 2º ao 28º dia, porque no primeiro dia tem as 2 cápsulas. Então, assim, cada cartela vem bem separadinhas as medicações, ó. 2 comprimidos, as cápsulas de rifampicina, 1 comprimido de dapizona, tá? Então, aqui, ó, ciclo completo de tratamento dos paucibacilares, 6 cartelas, tá? E dos multibacilares, 12 cartelas,
certo? Aí vamos aí para as observações, muito importante, gente. Então, vamos lá. Para o tratamento de crianças com hanseníase, deve-se considerar peso corporal e como fator mais importante do que a idade. Então, antes de se iniciar o tratamento para crianças, a gente vai avaliar o peso corporal e não a idade, tá bom? Ah, é criança porque tem 8 anos. Sim, você tem que avaliar o peso dessa criança, tá? O tratamento ele não vai ser com base na idade, isso é importante vocês destacarem aí. Então, para crianças com peso superior a 50 quilos, então, sei lá, vai ver uma criança de 10 anos que é obesa, essa criança com quilo superior a 50, o tratamento ele é prescrito o mesmo para adultos. Crianças com peso entre 30 e 50, utilizar as cartelas infantis, marrom ou azul. Então, crianças, para fazer o tratamento normal de criança, é de 30 a 50 quilos. E para crianças menores que 30 quilos, deve-se fazer ajustes na dose conforme o peso, tá bom? E aí, no material de apoio de vocês, tem lá um quadrozinho, como deve ser feito miligrama por quilo em crianças com menos de 30 quilos, tá certo? Quando necessário, pode haver substituição do esquema padrão sob orientação dos serviços de saúde de referência. Foi aquilo que a gente viu lá no tratamento, as medicações podem ser substituídas? Podem, especialmente a dapsona, que é a que costuma dar mais reações, tá? Quando essas reações acontecem, você precisa mudar o esquema terapêutico, esse paciente ele tem que ser transferido para um setor, para um serviço de saúde de referência, tá certo? Continuando aí as observações, importante, então, gente, adultos com peso corporal menor que 50 quilos devem realizar tratamento considerado com as doses indicadas para crianças. Então, vocês veem aí que não é algo fechado. Ah, esse adulto tem 20 anos, essa pessoa tem 20 anos, é adulto, vai fazer o tratamento para adulto. Não. Se ele tem menos de 50 quilos, ele vai fazer o tratamento como se fosse para criança. Então, o importante aí é o peso corporal e não a idade, tá? Então, fiquem atentos a isso. Em caso de náuseas, administrar metoclopramida 1 hora antes de tomar o medicamento. As medicações diárias deverão ser tomadas 2 horas após o almoço para evitar a intolerância gástrica. A gravidez, importante aqui, galera, a gravidez e o aleitamento não contraindicam o tratamento poliquimioterápico padrão, tá? Então, importante, gestante e puérperas que estejam amamentando, não precisa suspender a amamentação, não vai ter problema com a gravidez, o tratamento poliquimioterápico padrão, ele pode ser mantido, tá? A rifampicina, gente, pode interagir com anticoncepcionais orais, tá certo? Então, sempre tem que ser orientado e perguntado para essa mulher que está em idade fértil a questão dos anticoncepcionais orais, porque pode ter reação com a rifampicina. O que você precisa saber é isso. Tem reação? Tem alguma medicação que tem reação? Sim, a rifampicina tem reação pode interagir, tem interação com anticoncepcional oral, tá? E aí vamos aí para as reações, as possíveis complicações da poliquimioterapia. Gente, o que a gente tem que ficar mais atento é a dapsona, tá? Então, vamos para as reações e intolerância à dapsona. É o que mais cai quando cai, porque é o que mais tem. Então, é a droga que requer maior atenção da equipe de saúde, tá? As reações, elas podem ser reações alérgicas, podem aparecer, é muito comum aparecer vermelhidão, prurido na pele. E deve-se suspender a medicação e enviar o paciente para a referência, como eu falei para vocês, tá? E aí, no caso também de reações alérgicas, pode-se estar utilizando antihistamínicos, tá bom?
Anemia, gente, ela é comum de acontecer, então ela é esperada, uma anemia discreta, tá? E aí não precisa suspender o uso. Todas essas observações, galerinha, vocês têm que saber, tá? E destacarem no material de vocês, porque tem muitas pegadinhas, questõezinhas assim soltas, afirmações, tá? Aquelas questões de 1, 2, 3 para você marcar as afirmações corretas. E aí você tem que saber essas observações. Façam aí os destaques no materiais de vocês, tá bom? Então, no caso de anemia discreta, não contraindica, ela é inclusive esperada. E a gente deve só administrar ácido fólico e complexo B. Gente, importante, ó, isso aqui, no caso, vai ser uma intolerância, tá? Então, a gente tem as reações elas vão ser mais brandas, reações alérgicas, e temos aí casos de intolerância à rifampicina, tá? Em caso de falta de ar, com cianose de extremidades, febre, dor de garganta, dor abdominal, com fraqueza, taquicardia, mucosas e conjuntivas descoradas. Então, assim, pode estar havendo hemólise, tá certo? Pode estar havendo muitas complicações aí, tá? E aí, isso aqui vão ser sinais de complicações que podem ser devido à intolerância à dapsona. Interromper o tratamento e coletar sangue para avaliar o hemograma, a função renal e as transaminases, tá? Sem falar que esse paciente já vai estar referenciado, tá? Já vai estar sendo acompanhado no serviço de referência, tá? Então, começaram a surgir sinais de reações alérgicas ou intolerância, e os sinais de intolerância são bem mais graves, tá? Pode estar havendo aí hemólise, perda da função renal, alterações, a gente tem anemias mais graves, a gente tem que solicitar os exames, tá? Principalmente exames de sangue, e aí a gente vai avaliar como é que estão essas funções aí, tá certo? Certo. Aí, continuando, né, intolerância à dapsona, não existe, gente, contraindicação absoluta do uso da dapsona nos casos de alterações das funções renal ou hepática, ou no hemograma. Então, olha só, importante isso, tá? Não existe contraindicação. Nessas situações, deve-se avaliar o risco e benefício do uso da medicação. Então, a dapsona dá muita reação, então ela é contraindicada nos casos tais. Não existe contraindicação absoluta. O que existe teve uma reação, teve uma intolerância, está tendo reações, está tendo sinais de intolerância, suspende, faz exames, vê como é que estão as funções, vê como é que está esse hemograma, vê como é que estão as transaminases, vê como é que está a função renal desse paciente. Caso tenha alguma alteração, o que vai se estudar? O custo-benefício, o risco e benefício, tá? Na verdade, não é o custo-benefício, é o risco e o benefício desse tratamento. Aí vai se observar se é necessário suspender a dapsona, substituir por outra, tá? Mas não existe contraindicação absoluta. E as reações à rifampicina, gente, a clofazamina, elas são mais difíceis de acontecer. A clofazamina, ela é a mais tranquila de todas, e a rifampicina, ela pode surgir aí uma coloração avermelhada na urina, até algumas horas após a ingestão da medicação e urticária. E o importante é que esse paciente ele seja orientado que podem surgir essas reações, podem ser prescritos antihistamínicos, tá bom? Mas a rifampicina, por ser só uma vez por mês, ela não tem tantas reações. A clofazamina, ela é uma medicação um pouco menos agressiva, e a dapsona, ela é bem mais forte, como ela é diária, ela que costuma dar reações maiores, tá? E aí vamos para reações rancênicas para a gente finalizar essa aula, onde a gente vai falar das reações rancênicas. Isso aqui cai em prova, vocês precisam saber bem, tá? As reações rancênicas, gente, são reações inflamatórias, agudas e subagudas, que acontecem devido a um aumento da atividade da doença e ação do sistema imunológico para atacar o bacilo. Então, o sistema imunológico, ele
a gente sabe, né, que quando tem um processo inflamatório, quando o nosso organismo ele lida com agente externo, com algo que ele se vê aí ameaçado, aí acaba gerando um processo inflamatório, né? E às vezes também por reações às medicações. Então, as reações rancênicas são essas manifestações inflamatórias agudas ou subagudas. E a gente vai ver que já que elas são manifestações inflamatórias, elas vão ter as características justamente do processo inflamatório, não é isso? Então, características principais: edema, calor, dor, rubor e perda da função. São justamente as características de inflamação, né? Porque são manifestações inflamatórias. Inflamação, tá? Podem ocorrer, gente, antes, durante ou até após o tratamento. Acabou o tratamento todo, tá curado, pode ter depois reações rancênicas. Pacientes com forma virchoviana geralmente apresentam reações de início mais tardio, e as reações constituem a maior causa de lesão no nervo periférico e aumento das incapacidades. Ocorrem principalmente entre pacientes multibacilares, tá? Isso aqui é que vocês precisam saber. Pacientes multibacilares são os que são mais acometidos, tá? E aí nós vamos ter dois tipos de reações, a reação tipo 1, que é a reação reversa, então reação tipo 1 ou reação reversa, são lesões de pele avermelhadas, edemaciadas, nervos periféricos mais dolorosos. Gente, as reações tipo 1, as reações reversas, elas são mais brandas, geralmente o paciente não tem aí grandes complicações, tá bom? E justamente porque elas costumam acontecer nos paucibacilares, tá? Nos casos de tuberculose e também do dimorfa. O dimorfa são os multibacilares, mas aí é principalmente da forma tuberculose, tá? As reações, elas costumam ser mais brandas, são vermelhidão, questão de novas lesões, tá? Sem causar muitas complicações. Então, piora nos quadros de alteração de sensibilidade, então, lesões novas, sensibilidade, função muscular comprometida, pés e mãos inchados, aí o surgimento abrupto de novas lesões até 5 anos após a alta medicamentosa. Então, como a gente falou, pode ser antes, durante ou após. Mas antes, Adriana, como assim? Antes nem começou, de repente, o tratamento? Justamente a gente vê que as reações não é apenas pelo tratamento, mas por conta do sistema imunológico em ataque ao bacilo. Então, pode haver aí uma reação antes mesmo de se iniciar o tratamento, tá? Isso aí pode ser uma pegadinha também para vocês. E aí, quanto tempo após a cura também pode se iniciar? Já que a gente viu que pode ser também após o tratamento, até 5 anos depois da cura. Depois de finalizado o tratamento, pode haver a reação rancênica, tá? Tipo 1. E aí elas vão ser principalmente nas formas tuberculose ou dimorfa, especialmente na forma tuberculose, tá, gente? E é uma reação mais branda, tá? Menos grave. Aí a gente vê aí, ó, as características são as manchas, tá? Os edemas, ó, a mão costuma ficar muito inchada, tá? Os membros costumam ficar muito inchados e manchas maiores. E as reações rancênicas tipo 2, que são também chamadas de eritema nodoso rancênico, forma dimorfa ou mais comumente na forma virchoviana. Então, gente, eritema nodoso rancênico, mais comum na forma virchoviana, logo a gente desconfia que é o quê? Bem mais grave. Então, a reação tipo 2, ou eritema nodoso rancênico, é a reação mais grave que tem. Geralmente está associada a fatores precipitantes, infecções, traumatismo, imunizações, gravidez, parto, enfim. Tem alguma coisa aí que vai desencadear, que vai precipitar essa reação. E aí elas são manifestadas por placas e nódulos dolorosos, quentes, avermelhados, ulcerados ou não. Febre, artralgia, mal-estar, dor em região nos nervos, mãos e pés e reações também sistêmicas, gente, tá? Comprometimento de órgãos internos e comprometimento ocular. Olha ela aí, ó. A gente vê aqui
ó, inchado, pápulas, nódulos, ó, os nódulos, né, que são justamente característicos de reações de Virchoviana, né, nódulos, aqui, ó, nódulos mais palpáveis que visíveis e dolorosos, tá? Então, gente, a gente vê o que a gente precisa saber das reações rancênicas, reação tipo 1, ela acontece mais tuberculoide de morfe, especialmente na forma tuberculoide, são mais brandas, 5 anos após a cura, manchas, alterações muscular, alterações de sensibilidade, mas são as reações tipo 2 que acontecem mais nas formas virchovianas, são mais graves e que podem acometer até órgãos internos, tá? Acometimento sistêmico. Então, febre, artralgia, nódulos palpáveis, dolorosos, tá bom? Bom, galerinha, então, para a gente finalizar aí, ó, é essencialmente ambulatorial o tratamento, tá? Prescrito e supervisionado pelo médico, como a gente falou. Também o manejo das reações rancênicas vai ser da mesma forma, deve ser realizado preferencialmente nos serviços de referência, pode ser realizado também no serviço de atenção básica, certo? Se eles tiverem medicamentos, exames disponíveis e conhecimentos de profissionais, tá? Então, da mesma forma que o tratamento da hanseníase, as reações rancênicas também são realizadas a nível ambulatorial, tá? Não precisa, complicou, teve isso, aquilo, mas as reações, elas não precisam ser feitas em âmbito hospitalar, em âmbito ambulatorial, supervisionado pelo médico, tá? Prescrito e supervisionado pelo médico, tá certo? E deve ser feito no serviço de referência. Mas pode ser feito na unidade básica? Pode. E um outro serviço básico de saúde? Pode. Contanto que tenham profissionais capacitados e medicações disponíveis, tá? Bom, gente, então é isso. A gente finaliza aqui o nosso assunto de hanseníase, tá? Nossa última aulinha. E aí, espero que vocês tenham aprendido, gostado bastante. Peguem lá o material, destaque os pontos mais importantes, as observações, as exceções, tá certo? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.